Olá, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Quem já entrou, tá me ouvindo bem? Dá joinha aí? Me avisem, tá bom? Por favor. O meu som tá bom, gente? Já já eu vou chamar a Ju. Só tô ajustando o meu som. Beleza, obrigada. Joia, Rafael, obrigada. Obrigada, Mi. Obrigada, amor. Obrigada, da guia. Maria tá vindo, hein? Joia. Joia, amores. Então vamos lá. Vou começar porque o papo é longo e eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Já vou chamar a Ju. Só quero que vocês tenham a clareza que a intenção aqui não é convencer ninguém a nada. O que eu quero com esse papo com a Ju, com a Juliana, que é minha cunhada, é mostrar para vocês a experiência dela com o silicone, com o implante de silicone, o que foi que ela passou. Ela eu trato a Ju, ela é minha paciente também, mas ao mesmo tempo eu quero que ela conte essa trajetória até a decisão dela até agora, tá bom? Então eu já vou chamar a Ju e vamos começar esse bate-papo que eu realmente acho que pode ajudar muitas pessoas. Mandem aviãozinho para quem vocês acham que podem se beneficiar com essa live, que podem realmente ficar mais atentas com essa informação, tá? Nós vamos falar sobre silicone. Vamos lá, deixa eu chamar a Ju. Ju, já te chamei, meu amor. Sejam todos bem-vindos. Mandem aviãozinho para quem precisar. Oi, amor. Tudo bem? Olá, Tá me ouvindo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, sim, amor. Seja bem-vinda, meu amor. Para quem não sabe, Chuchu, é minha cunhada, uma das minhas cunhadas do coração, tenho duas. Ela é esposa do meu irmão e nós somos muito, muito próximas, a gente troca muita ideia, a gente tem um padrão de pensamento muito parecido, somos família, né? E a Sim. Ju se mostrou super solícita em contar para vocês um pouco da experiência dela em relação à prótese de silicone, a história dela. E eu acho que vocês vão se beneficiar sim com a história dela. Na tomada de decisão, no entendimento do tratamento. E vamos lá, se vocês tiverem perguntas para ela, por favor, mandem. Se a gente não conseguir responder aqui em toda a live, eu vou passar para ela responder. E é isso, tá? A intenção aqui é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas a entenderem o processo, entenderem riscos e benefícios, porque a gente tem que entender Uhum. que tudo tem dois lados, né? Mas eu quero que a Ju conte a Sim. história dela e que divida com vocês isso aí, que eu acho que vai ser bem benéfico. Ju, seja bem-vinda, se apresenta, meu amor, para a gente começar a conversar. Obrigada, amor. Realmente somos família, né? Compartilhamos aí de alguns pensamentos bem assim em sintonia. Eu gostaria de agradecer, Dana, porque realmente é um momento de estar, que a minha experiência, né, seja válida aí para muitas mulheres repensarem em relação à prótese em si, né? Então, agradeço muito, primeiramente. Então, como a Dani já me apresentou, né? Sou Juliana, eu sou casada com o irmão da Dan, com o Érico, já há 17 anos, mas o nosso relacionamento esse ano completa 24 anos. Então, tenho dois filhos lindos, Otávio e Arthur, que são as minhas fortalezas. Sou de Três Corações, nasci aqui, moro ainda em Três Corações, né? Como formação, sou psicóloga. E clínica. Então, sim, sim, a nativa. Esse ano, inclusive, completo, são 20 anos de Olha formação lá. esse ano, né? Então, assim, a minha experiência, ela, na verdade, iniciou
né, com o implante. A gente fala de desplante, mas a gente tem que trazer agora um implante, né? Eu coloquei a prótese em agosto de 2016, que eu fiz essa opção. Na época foi a prótese associado com a abdominoplastia. Foram 2 cirurgias em uma só. Grandes, né, Ju? Aí, grande, grande. Na época, a cirurgia girou em torno de, acho que 5 horas e meia, se não me engano, para colocar, para fazer, né, a abdominoplastia e colocar a prótese. E a escolha, né? Porque você fala, você retirou, tá? Mas você escolhe colocar. É uma escolha, ninguém, né? Tudo parte de uma insatisfação. É uma insatisfação com o corpo, né? Eu amamentei durante muitos anos, os meus filhos foram os 2, né? O Otávio foi 1 ano e 8 meses, o Arthur 1 ano e 4. Então, realmente, existe uma lei da gravidade que cai. E aí, né, você se olha no espelho e aí fica aquela coisa, insatisfação. E aí você acha que o recurso da cirurgia plástica, estética ali naquele momento, vai sanar, né, aquela situação que você está vivenciando ali. E aí você parte para a busca de médicos, de pessoas que podem realizar, né, até um sonho, porque dependendo da situação, realmente é um procedimento muito caro. Então, você parte e vai procurar aí os profissionais direcionados para realizar a tal cirurgia que você gostaria de fazer. Então, em 2016 eu coloquei a prótese. No momento que eu recorri ao médico, não foi aqui em Três Corações, foi em Varginha. E aí, na verdade, eu busquei 2 opiniões, um aqui e outro em Varginha. E aí, de Varginha já tinha algumas referências, tal, de algumas mulheres que haviam feito com ele, e eu optei por fazer. Fui na consulta, fez todos os exames, tal. A Tá, princípio eu queria... Ju, deixa eu só interromper os exames. Ele fez todos os exames pré Básicos. Não, básicos. básicos, né? Ele fez exames básicos pré-cirúrgicos, que são coisas simples, nada de exame de saber como é que a Ju estava de saúde, realmente profundamente, nada disso. Bem né? Eu quero que deixe muito raso. claro para todo mundo começar a acordar disso. E eu acho que é muito importante, que é uma coisa que a gente precisa olhar, que os médicos fazem exames preparatórios básicos para cirurgia, né? Básicos para cirurgia. É isso aí. Nada muito além. Isso. E aí, eu no momento, eu até solicitei, eu falei, não, eu quero uma prótese pequena. Na época era 170 ml. E aí, tá, tudo bem, né? Não, mas assim, assado, vai ficar legal? Tá. Aí, uma semana antes da cirurgia, eu recebo um comunicado, um telefonema da clínica dizendo que a minha prótese de 170 não chegou. Que deveria ser, ou eu cancelava a cirurgia, ou eu colocava uma de 240. Eu falei, poxa, mas tudo estruturado, já naquela sintonia de cirurgia e tal. Tá, vou assumir, vou colocar. Minha corresponsabilidade de colocar uma prótese maior. Coloquei, fiz até a sua ansiedade de colocar, porque você queria resolver uma coisa que eu participei com você, assim, né? À distância, mas eu participei com você, e existia uma ansiedade com a coisa do, né? Da ansiedade, estética, de não estar se expectativa, sentindo bem, né? E aí agora eu vou resolver o problema de realmente meus peitos ficarem para cima e tudo mais. Era uma coisa que a gente compartilhava, né? E eu acho que acabou sendo uma pressão, de certa forma, mas que ele já estava esperando a resposta, né? Claro, claro. Porque dificilmente eu ia adiar, né, essa cirurgia. Então foi feita, foi uma cirurgia, assim, muito dolorosa, a prótese, porque a minha foi por baixo do músculo, né? Então, assim, doeu muito na época. Ficou assim, sentia muitas dores e até naquele momento de recuperação, tudo. Mas realizei. Só que o que acontece? Em 2018, começaram a saga, né? Começou a saga dos meus problemas. Eu desenvolvi a Hashimoto, né, Danã? A Dan E aí, na verdade, eu comecei a ter problemas de memória. As pessoas falavam, né? Nos atendimentos, eu falava assim, gente, mas eu não tô conseguindo assimilar uma coisa com a outra. Aquela sensação, até usei o termo. Nanda, eu acho que eu tô ficando burra.
porque eu não Eu lembro. conseguia, a memória tava difícil, e você sentia aquela coisa estranha. E aí alterou peso, aquela coisa, a Dani falou, faça o exame da tireoide. Fiz. Batata, resolveu o problema Hashimoto. É. E aí começou, né? E uma coisa, né? A Ju, eu vou dar um. A Ju já tinha, ela já tem no histórico familiar dela um histórico de alopécia. E a Ju já tinha uma certa perda de cabelo, não era uma Também. coisa assim, mas tinha uma certa perda de cabelo. Mas nunca tinha aparecido Hashimoto antes para ela, né, Ju? Porque eu também te enchi Não. o saco com isso. Então, E quando eu falei para ela, Ju, faz o teste, faz exame para ver se está com Hashimoto, é porque eu já tinha experiência aqui no consultório de pacientes que tinham colocado o silicone e que desenvolveram Hashimoto depois. Ou já tinham uma autoimune, colocaram o silicone e depois desenvolveram também outra autoimune. Então, era uma experiência que eu já tinha, que eu rezava, claro que eu não queria que ela tivesse, mas estava muito estranho, porque ela estava apresentando muitas coisas. Ela teve ganho de peso, né, Ju? Na verdade, dificuldade de perder peso. O que mais se também. apresentou, amor? Candidíase A recorrente. candidíase, e aí a gente descobriu uma síndrome fúngica, que com a Ju, gente, eu acompanhei a Ju, tá? Então, a gente teve vários processos, tá? Peraí que meu filho fugiu. Vai lá, filho. Ele estava com o pai, ele fugiu. Então, assim, a gente... eu estava acompanhando já ela, e antes da gente sacar da Hashimoto, de fazer o exame da Hashimoto, a Ju já vinha reclamando muito de falta de memória. Você teve uma época que você estava com insônia, era alguma coisa assim, não era, Joé? Sim, tinha alguns problemas em relação a sono, dor de E cabeça. humor, né? Que aí, não, humor, isso é impressionante. Porque depois que você me alertou, falou, ó, deu Hashimoto, tal, procura em relação à síndrome do silicone, né, a síndrome ásia, a doença do silicone, e a gente entra nas comunidades, vai ficar funcionando, vendo? Você vê uma listagem enorme lá de sintomas e tal. E aí você fala, vai lá, né, ticando. Esse tem. Fala, poxa, tem alguma coisa que não tá legal aí, né? E aí entra com a homeopatia, que é um recurso fantástico, foi para mim todos os detox, né? É antibiótico, anestésico, anticoncepcional, policorticoide, polivacinas, poliadoçantes, e repete o de anticoncepcional. E Nós você fizemos via que 3 vezes o de melhorava. anticoncepcional. Só o anticoncepcional foram 3 vezes. É. Sim, melhorava, mas faltava alguma coisa que parece que estava agarrado, que ainda ficava ali, né? E não sanava de vez. Então, foi tomando uma dimensão que realmente o explante era a minha melhor opção, né? A única que nós não fizemos foi o de silicone, né, Dandan, que realmente não E dava. na época eu Que falei, não com a dá para prótese. fazer, não dá para fazer com a prótese, porque a gente vai causar. A gente não quer dizer que eu vou causar, mas a gente tem que entender que o detox homeopático, o que ele quer? Eliminar a toxina. Se eu mantenho a toxina dentro do corpo, se eu fico enxugando gelo, né? Por exemplo, eu preciso fazer um detox de alumínio e eu continuo chupando alumínio, tomando alumínio na comida, tudo mais, eu tô só, né, mantendo aquilo ali. Então eu preciso realmente tirar. No caso do silicone, é um corpo estranho, ele já tem uma reação de corpo estranho no corpo, que é natural. Qualquer coisa que eu coloque no corpo, que não seja do corpo, né? Qualquer coisa, gente. Aí você fala assim, mas é bioidêntico, é super... Não, gente. Não é do seu corpo, não é do seu corpo. Não é do seu corpo. Ele vai causar uma reação realmente de proteção, tá? Então, essa reatividade do corpo já vai existir de qualquer forma. Mas o problema é quando existe uma hiperreatividade. Tá, voltando lá no silicone. Então, se eu fizesse um detox de silicone em você, Ju, o que ia acontecer? Provavelmente eu ia causar algum
não, eu posso até limpar, mas o corpo ia tentar expulsar de alguma forma esse silicone. E talvez Sim. encapsulando, ou não sei como que o corpo podia reagir, porque ele ia trabalhar ali. E eu Uhum. realmente não me sinto confortável de fazer isso dentro do corpo, porque eu não tinha uma via de escoamento para esse silicone, porque ele está dentro de uma Sim. cápsula. Então não tinha o que eu fazer. Então eu cerquei, Uhum. na época, quando a gente começou a fazer os detox, eu comecei a cercar todas as possibilidades da Ju que poderiam levar à doença autoimune, à síndrome fúngica, que cobrissem todos, né? A síndrome fúngica, e a gente foi cercando. E eu Exatamente. lembro disso, Ju, a gente já tinha até conversado para fazer a live, eu chegar para você e falar assim, Ju, a gente tenta tudo, mas Antes. se não melhorar, se a gente não conseguir estabilizar, não tem jeito, vai ter que tirar. Sim. Mas aí a decisão é sua. Você fica e Minha. convive com o processo, É. mas eu não consigo fazer É, detox de silicone. Né? Era uma coisa que porque era bem clara. na verdade é bem isso mesmo. Esse olhar, né, da imagem corporal, quando você, antes de colocar o silicone, é uma coisa. Quando você coloca, você passa a ter uma outra visão corporal, né? Então você acostuma com aquele corpo, com né, as curvas, o que tem que ter, o volume. E quando você retira, é aí o trabalho, né, psicológico para poder aceitar o seu novo real, a sua nova realidade, né? Então, claro, eu coloquei em xeque na balança minha saúde em primeiro lugar, minha saúde em primeiro lugar. Só que eu ia ter que conviver com o espelho. Eu ia ter que chegar e, né, e falar, poxa, eu tinha tal, agora, X, agora eu tenho Y, como é que é isso? Né? Como é que é isso no meu relacionamento? Né? Uhum. Então, quando eu parti para o explante, eu busquei muitas informações e profissionais que pudessem me dar segurança e a tranquilidade de falar, não, Juliana, é isso mesmo, eu vou fazer o possível para poder arcar com essa expectativa que você tem. Claro, não vai ficar igual, não vai ficar igual, gente. Eu tirei um volume de 240, né? Então eu saí aí de um GGG para um MP. Então, quer dizer, teve uma modificação sim. E aí, quando eu achei a doutora Patrícia, que é um doce, né, que fez a live até com você, ela a gente entrou em sintonia em relação a isso, porque ela tem muito esse cuidado. Sim. Mas antes de chegar nela, eu fui no médico que fez o meu implante. Eu cheguei nele e falei, doutor, eu quero tirar. Ah, mas você quer tirar por quê? Não, porque eu quero tirar, eu não quero mais. A cada 10 anos não tem que tirar? Aí ele falou, tem, né? Mas a minha fazia 6 anos. Mas não tem necessidade, você não quer trocar, tal. Porque o que acontece? Como é por trás do músculo, a mama que está na frente cai. Não tem jeito. A mama cai. O silicone fica bonitinho lá, mas a mama cai. Mesmo que eu não tenha amamentado mais. Gente, a lei da gravidade, não tem jeito. E aí eu falei, não, eu quero, né? Mas eu vou tirar. Então já faz duas coisas. Aí ele falou, não, mas você vai tirar pra quê? Você vai perder o colo. Vai... Como assim perder, gente? Eu quero saúde. Quer dizer, não estava em sintonia comigo. E ele também não ia tirar cápsula, nada daquela, né, do explante que eu gostaria que fizesse. E aí eu falei, tudo bem, né? Aí achei a doutora Patrícia, fui, conversei. Aí ela tem todo um cuidado, faz os exames, pede ressonância, te mostra no real como vai ficar, assim, real, não real, mas assim, o próximo do real, Sim. né? Então, assim, tem o cuidado, ela explica tudo. Então, é uma pessoa que realmente é um médico, né? Que realmente te traz essa segurança. E aí que eu falei, não, agora então vai. Só que aí antes disso, né, Nancy, você falou assim, não, então vamos fazer um outro detox, vamos reorganizar, porque entre a decisão do explante e de fato o explante foi quase um ano, Foi. Acho que foi isso mesmo. né? Foi Uhum. quase um ano. E aí fui. Aí entra com suplementação que eu já estava, então quer dizer, você pediu uma série de exames, a gente foi realmente estruturando para o momento exato do explante. Sim. E eu tinha muito medo, porque como o meu era por baixo do músculo, eu queria retirar
o silicone com a cápsula junto, né? O famoso em bloco lá, né? Que sai tudo. E eu ficava com muito medo, porque é muito próximo do pulmão, e a doutora já falou isso. Então, ela ia tirar com uma margem de segurança, né? Outro diferencial do profissional, tira com uma margem de segurança para não causar o pneumotórax. Então, eu tinha muito medo. Eu falei, e agora? Aí eu falei, Dan, vamos tentar algum recurso de homeopatia para ver se realmente ajuda a expulsar essa cápsula, esse silicone que foi. E foi aí que a gente entrou no acordo, você passou a medicação, deu super certo para mim, porque realmente eu sentia meu corpo, a medicação de homeopatia faz isso, né? Tanto o corpo fisicamente quanto psicologicamente, mas eu sentia que o meu peito queria expulsar alguma coisa. Eu falei, gente, e aí foi fantástico, saiu tudo do jeito que eu imaginava, do jeito que eu idealizava. Foi assim, só que é uma cirurgia. Essa cirurgia é que eu falo. Quando você faz um implante, tem os riscos, a cirurgia tem. Mas é uma cirurgia que só o implante, na verdade foi 5 horas e pouco, porque foi um implante mais abdominoplastia, né? Uhum. Mas o explante foram 7 horas de cirurgia. Porque foi o cirurgia. explante e a reconstrução, né? A reconstrução da mama, tudo mais. Porque a gente precisa pensar nisso. Inclusive, eu falei com a Patrícia, né? Na live a gente não falou muito sobre a sua cirurgia em si, mas eu lembro que ela falou assim, que realmente tinha sido fácil o explante. E a gente já tinha notado, porque eu vou contar só um pouquinho da homeopatia e dessa parte, porque eu acho que é interessante para todo mundo saber. Quando a Ju fala assim, não, eu vou fazer, eu falo assim, ó, Ju, a gente vai entrar com um medicamento homeopático que eu não vou falar aqui para vocês, gente, porque eu tenho muito medo de vocês tentarem usar o medicamento. E pessoas que têm vários tipos de implante podem tentar, o corpo pode tentar expulsar esse implante. E sem suporte não dá para fazer. Então, se vocês precisam, procurem um profissional homeopata bom, que sabe o que está fazendo, para poder ajudar vocês, tá bem? Não é só comigo. Eu tenho outros amigos, outros colegas HDT que sabem o que estão fazendo e tem outros homeopatas com muita experiência que sabem o que estão fazendo. Procurem um profissional. Mas vamos lá. E aí eu passei para a Ju esse medicamento 3 semanas antes, né, da cirurgia, não foi, Ju? 3 semanas antes. Aí eu pedi para ela tomar uma vez por dia o medicamento. Se eu não me engano, foi isso? Uma vez por dia. Foi. E na semana da cirurgia, acho que foram 2 vezes por Duas dia, vezes. não é isso? Quando chegou um dia antes da cirurgia, a Ju ficou na minha casa, porque a cirurgia dela foi aqui em São Paulo. E aí, que ela mora em Minas. E aí ela falou assim, Dani, eu lembro dela segurando assim o peito. Ela falou assim, Dani, eu acho que o remédio tá funcionando muito. Porque se ela não tirar, eu vou tirar, porque tá me incomodando muito. Ela falou que ela teve a sensação de realmente a prótese se deslocar. Então, vamos lá. A Ju ia fazer a cirurgia no dia seguinte. Ela estava sob minha supervisão. A gente já sabia que tinha uma data marcada. Por isso que eu estou falando, eu não vou passar para vocês o nome. Mas eu quero que vocês tenham a noção de que a gente pode fazer isso, pode ajudar com a homeopatia para que facilite também o médico. Tá? E foi muito legal. Quando eu falei com a Patrícia, ela falou assim, realmente, ela falou assim, eu não tenho experiência com homeopatia e faz parte, ela não é homeopata. Ela pegou uma paciente que usa, né? E aí, quando eu conversei com ela, eu falei assim, realmente foi diferente, tá? Eu queria saber da sua experiência. E realmente ela falou assim, realmente foi diferente, teve uma facilidade maior, realmente, em tirar a prótese da Ju. Mas a gente precisaria de mais estudo, como uma médica responsável que ela realmente falou, a gente precisaria de mais estudo, precisaria de mais análise, e é isso, e é realmente isso. Mas por que eu entrei com a Ju com esse produto, com esse medicamento? Porque como eu sou dentista, eu usava, quando eu precisava retirar alguma coisa de implante aqui no consultório, eu já usava esse medicamento, e eu usei em outros pacientes, agora a gente já tem o detox de silicone, mas na época que a gente não tinha, e pacientes que tinham retirado o silicone, eu usava esse medicamento para ajudar a retirar os resíduos, né? A poder ajudar a retirada de corpo estranho. Então é isso.
tá? Então, para vocês entenderem como a gente pode também ajudar. No caso, a Ju, acho que você esqueceu de contar, mas eu vou me meter. Que você tinha dores nas juntas, lembra, Ju? Ah, não, sim, na verdade, o que culminou, né? Já tinha já tudo agendado, o explante, tudo, foi que eu comecei a desenvolver dores nas articulações. Que E é como um eu dos já tenho sinais da síndrome ásia, da não é da fibromialgia. síndrome do silicone, não é da doença do silicone. Lembrando que a doença do silicone, a síndrome ásia está dentro da doença do silicone, tá? Então, que é um dos sintomas da síndrome ásia, tá? E o receio, né, de desenvolver uma outra autoimune. Por eu já ter uma autoimune, o que pesou foi isso também, essa questão. Tá, mas eu tô com esse corpo estranho aqui, meu corpo combatendo o corpo estranho e tal, como é que faz, né? Vou desenvolver outra autoimune? Não. Então, realmente foi um processo, né? Tanto da parte de buscar um médico responsável, de entrar em sintonia com aquilo que eu queria, quanto um processo mesmo de repensar a estrutura corporal, né? E autoestima e tudo mais, para se chegar realmente nesse explante. Fora a suplementação, fora todo esse cuidado que a gente teve durante esse A gente já processo aí tinha, né? também. E Sim, é sim. legal você falar isso da suplementação, porque é muito engraçado. Quando a gente tem um corpo estranho e o corpo está combatendo, a absorção fica ruim. Então, quando a gente tem alguma coisa que te faz mal, eu não estou falando só o silicone, eu estou falando toxinas em si, né? Toxinas no geral. Quando a gente tem alguma coisa que te faz mal, o corpo fica tão ocupado combatendo essa coisa que faz mal, que ele não dá conta nem de pensar em absorver, Uhum. né? Sim. Não dá conta. Porque ele está muito ocupado. E quando a gente está lidando com inflamação, inflamação gera mais inflamação, que gera mais inflamação e demanda de muitos substratos do corpo, né? Então a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, vitamina D. A sua vitamina D estava sempre baixa, né, Ju? Sempre baixa. Sempre, sempre. Era um negócio nossa senhora, Ju, a gente vai ter que aumentar, não tá bom, a gente vai ter... Então, assim, era uma coisa, e eu não tinha a experiência de pessoas que eu conheço que aumentam muito a vitamina D. E era uma gastura, a gente não conseguia aumentar, né? Uhum. E fora a síndrome fúngica, que também era uma coisa que pegava, né, Juju? Sim, Embora sim. a Ju sempre foi assim, ela sempre tomou super cuidado com a alimentação, ela fez dietas, ela fez várias Sempre. tentativas, várias coisas, né? Inclusive, em relação a dietas e tudo mais, você sentia que eu acho que faltava tomar só água e não resolvia. O corpo não resolvia. Não me dava, né? E exercício físico também e tal. Então você sentia cansaço e tal. E aí, com o explante, isso foi de Eu imediato. lembro. Isso é uma coisa que, assim, eu achei fantástico. Eu falei, meu Deus. Porque quando você entra nessas comunidades de explante, você vê o antes, o durante e o depois das explantadas. E elas diziam muitas coisas, melhorou isso, mas a memória, a percepção, eu falei assim, Dan, saiu uma nuvem negra da minha cabeça. Porque realmente era isso, a percepção, parece que o radar aumentou, sabe? Você fala, meu Deus, que isso? As dores realmente diminuíram. Não zeraram, mas diminuíram. Em relação à síndrome fúngica, realmente diminuiu significativamente, Isso tem o né? quê? É Um claro que mês e meio que você fez já? 2 meses de 2 meses. explante. 2 meses. Dois É meses. claro, a Mas gente vai ter que fazer, vai fazer detox, vamos fazer detox, a gente já sabe. Mas a gente tem que lembrar que aquele silicone não ficou isolado ali no corpo da Ju. Senão ele não tinha feito nada, né? Só tinha formado a cápsula e tudo bem. Não, o silicone tem uma liberação no seu corpo. Então as suas células estão com o silicone. Todo o corpo tá até está aqui, com ó. silicone. Olha lá, Ó. ó. Apoio de porta, hein, Chuchu? É... Então, assim, todas as células... mas a gente... Tá tudo fechado, ela não teve ruptura de cápsula, né? Não teve ruptura Não. Ai, da graças a prótese, Deus. nada disso. Não. Mas a gente Nossa. tem que lembrar que é um corpo vivo, um corpo ali em Sim. volta, o corpo reagindo.
né? E essa cápsula, sim, essa cápsula não, perdão, essa prótese, sim, vai eliminar micropartes na sua corrente sanguínea. E aí vai para todo o corpo. Ele não vai escolher, tipo, ele vai só para o sangue, vai só para uma célula, ele só vai escolher o fígado. Não, ele vai para o corpo todo. Né? Então a gente precisa lembrar que agora a gente precisa limpar. Mas o fato de você ter tirado a, a força central, né, dessa usina de produção, né, de liberação de silicone, é óbvio que o corpo também agradece. E agora é mais fácil da gente limpar, né? A gente precisa pensar sempre nisso. Ju, o que mais que melhorou? Conta. Fala mais eu tinha uma dor muito grande aqui, né, nessa região. Então, e o peso, né? Porque você pega, isso daqui é 240 cada uma. Mas se você pesar, é meio quilo no peito, né? E eu tinha dores na hora de dormir. Eu não conseguia dormir de bruços, eu não conseguia virar de bruços. Eu tinha dor nessa região. Para exercício físico, né? Agora que eu vou estar retomando os exercícios físicos, que eu já estou liberada, que eu vou começar a ver mais essa sensação de peso aqui, sabe? Fora o alívio, né? De você ter uma coisa que você gostaria tanto que estivesse fora do seu corpo. Então isso é fantástico, é uma coisa que realmente, né? E a questão da memória voltou, a percepção, você sabe, a conexão com o outro, essa foi fantástico. Isso é uma coisa que realmente ajudou demais. E em relação ao corpo, o emagrecer, o desinchar, realmente, logo após o explante, eu retomei de novo esse cuidado com a alimentação. Então, eu já pude observar na balança essa redução, né? Então, que era uma dificuldade que você tinha, né? Não, você fazia de tudo, realmente. Quer dizer, então, o corpo agradeceu nesse sentido, né? E retomando esse equilíbrio, essa energia. E a partir disso, fala, poxa, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. E foi o que você começou a falar na live. A gente não está aqui para convencer ninguém a não fazer, né, Dandan? Pelo contrário, é ter essa consciência, porque talvez lá atrás, se eu tivesse, né, um profissional, uma pessoa que, olha, você está colocando isso no seu corpo, a cada 10 anos você vai passar por isso. Né? E o corpo vai envelhecendo, a gente sabe disso. Então tem que ter esse cuidado em relação a essas escolhas que a gente faz, né? E isso é essencial, porque um profissional para alertar, para colocar... Hoje em dia se fala mais de explante. Antigamente não. Antigamente era, né, muito... vamos fazer tal. E ainda é maior a quantidade de implante do que explante? Sim. Mas aí tá começando a despertar, né, esse novo olhar para a saúde, para o cuidado, para realmente a pessoa tem que ter ciência disso. A partir do momento que você sabe, ótimo. Então, você vai fazer mesmo assim? Tá. Sua corresponsabilidade também no processo, a gente tem que levar em consideração isso, mas pelo menos você está ciente daquilo que vai acontecer. E você pode optar, né? Quero ou não quero. A gente tem... Pode falar, depois eu falo. E trabalhar essa questão da autoestima também, né? Desse olhar aí. É um método alternativo, é estético, mas também é um corpo estranho. Então, o que pode ser trabalhado em relação a isso? Né? É interessante? Não, existem outras técnicas? Existem. Que não utiliza do silicone? Tem. Às vezes é possível, então, é o que a gente conversou até com a Patrícia, que às vezes é possível, não é sempre, sim, né? Porque não a é gente tem que sempre, lembrar que tem mulheres que realmente não se sentem femininas, sem o peito, né? Sem terem pelo menos alguma coisa. E tem realmente, né? E eu tenho pacientes que tiraram por medo, e não porque estavam com alguma coisa, por medo, e realmente estão com dificuldade de se adaptar ao novo corpo, né? É difícil. Na verdade, não é uma campanha pró-retirada. Não é. Aqui não é. O que o meu intuito, o intuito da Ju, é a gente realmente informar vocês para que, se for tomar uma decisão de colocar,
Façam todo o possível, né? Para que vocês tenham menos riscos. Vai ter risco? Sempre. Vai ter alteração no seu corpo? Sempre. Por quê? Porque é um corpo estranho. Ai, mas assim, a ciência está aí para ajudar a gente. Sim, a ciência está aí para ajudar a gente. Só que existe uma coisa que é um grupo de teste e você. Você não é todo mundo, cada pessoa daquele grupo teste não é igual, né? Então, somos todos diferentes e cada um vai reagir de uma forma diferente. E a gente precisa ter consciência disso e ter consciência de que, nossa, não deu certo, eu vou ter que dar um passo atrás ou conviver com essa dor. Né? A gente precisa saber quais são as nossas batalhas também. A gente precisa definir nossas batalhas. Embora seja lindo a gente falar assim, não use, não põe. Tá. Mas eu não sei aonde dói. A Ju é psicóloga, ela sabe melhor que eu trabalhar isso. Mas cada um tem uma dor, cada um tem um jeito de se olhar e cada um traz uma história aí, né? Sim, exatamente. A gente tem que pensar nas coisas lá atrás, familiares, no que aconteceu. Tudo isso influencia. Sim. Então, a intenção aqui é realmente a gente conseguir mostrar para vocês um resultado legal, que deu certo, que bom. E a gente espera que realmente isso aconteça com muitas outras pessoas. Só que, o que acontece? Antes de eu fazer as postagens do silicone, eu comecei a andar pelos grupos de explante de silicone e de silicone, de lesão de silicone. Gente, assim, a Ju estruturada, né? A Ju foi... Tudo bem, o médico dela não ia tirar a cápsula na época, porque não queria, porque não achava que precisava, coisa e tal. Tudo bem, ela conseguiu achar uma médica que pudesse... que fizesse o trabalho bem feito, e realmente ficou bem feito. Eu vi com esses meus olhos, ficou ótimo, né? Então, assim, mas não é todo mundo que vai ter acesso aos mesmos médicos, não é todo mundo que vai ter acesso à mesma história. E aí, quando você vê uma cápsula um implante de silicone, porque, gente, entendam uma coisa, a cápsula é que forma em volta do silicone depois que coloca. É a reação do corpo ali avisando que tem algum corpo estranho, tá? É normal. Aí ele isola. Isso, para tentar isolar, mas a gente tem que lembrar que existe liberação. Então, assim, tem casos eu esqueci o nome, mas tem casos de cânceres que se formam dentro desta cápsula, né? Junto do silicone. Então, fica o silicone, o câncer e a cápsula. E depois o corpo. Mas a gente tem que lembrar que essa cápsula tem tecido seu, né? São células suas, coisas suas. Então, isso tudo vai extravasar. Uma hora isso vai piorar. E aí você começa a ver fotos disso, você começa a ver um silicone vazando, que é um negócio que se entra na sua corrente sanguínea, a gente não tem como buscar, né? Você vai tirar um pedaço, mas aquilo escorre que nem gelatina, né? Sim. Então é uma coisa que assim, a gente precisa pensar. E quando uma cápsula tem contratura, né, Ju? Quando a cápsula tem contratura, muitas vezes ela dói. E às vezes, ela, pela contratura, ela pode estourar também, né? Né? A gente precisa pensar nisso. Então, assim, pancada pode estourar. A gente precisa pensar em tudo isso. Ok. Pensamos em tudo isso? Vamos fazer um exame para ver como... Mas, assim, não é um exame de sangue, tipo 8 exames, gente. Não. É exame de sangue de virar você do avesso. É procurar realmente a agulha no palheiro. A gente precisa procurar a agulha no palheiro. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca... Deixa eu só explicar uma coisa. O silicone tem uma base de sílica. A sílica, ela tem essa capacidade de... Como se... como é que eu vou explicar para vocês? De isolar. A sílica é aquele pozinho que vem num saquinho dentro dos medicamentos para tirar a água, né? Conservante, para deixar sequinho, para manter vocês ali, manter os remédios ok. A sílica é aquilo lá. Então, ele tem uma base dessa sílica.
Então você tem que pensar que ela também não deixa você absorver as coisas. O silicone tem isso, né? Então a gente precisa pensar no que ele é antes. Tá bom, você tá ótimo e realmente o seu corpo tá te incomodando? Vai lá e faz. Mas anualmente ou semestralmente, faça um exame para saber como você está. Para saber, e faça direito. Continue a sua suplementação, se estruture. Não tente fazer as coisas por ansiedade, porque todo mundo tem peitão e você tem peitinho. Não façam isso. Não façam isso. Procurem. A gente vai entrar numa parte muito psicológica aqui, que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. As mães precisam ter atenção a isso. Eu sinto que hoje em dia as meninas com 14, 15 anos, elas já querem colocar silicone, ainda elas nem se formaram, elas já querem colocar silicone porque elas já não estão se sentindo confortáveis e tudo mais. E muitas mães já fazem, as pessoas fazem 18 anos e já vão lá e colocam. A gente precisa estar atento a isso, né? De uma mãe reforçar, de uma mãe realmente mostrar para a filha que não é só o peito, que existem outras formas de Outros ser valores. feminino, né? De ser Exatamente, feminina, né? exatamente. Um dos motivos que a gente fez o detox de anticoncepcional com a Ju, que era uma preocupação que eu tinha, era que realmente, porque o anticoncepcional, ele tira a feminilidade da mulher. Ele tira, por quê? Porque ele bloqueia os hormônios femininos. Não é para ela ser mulher, é para ela, controlar o ciclo dela. Então a gente, era uma coisa que eu queria muito fazer, porque a minha preocupação com a Ju era dela não conseguir lidar também com esse seio, até com essa possível retirada. Foi um dos motivos que eu fiz o detox anticoncepcional e nós fizemos 3 vezes, gente, né? 3 vezes. 3 vezes para recuperar essa coisa. E hoje eu sei o quanto a Ju está se sentindo feminina e tá empoderada dela. Mas eu sei que ela teve a fase, né, Ju? Claro, Então, assim, sim. mães, empoderem suas filhas. Elas são lindas do jeito que elas são. Sim, talvez elas precisem, porque realmente, esteticamente, não esteja aparecendo nada, elas não tenham nada. Primeiro, façam uma terapia, façam um tratamento psicológico, preparem essa menina para ter um silicone e talvez uma retirada, para ela se amar, para ela conseguir Exatamente. olhar para aquele peito e também falar assim: isso aqui faz parte de mim, ok, mas se não tiver bom para mim, eu vou conseguir abrir mão, porque eu me amo primeiro. A gente precisa, esse trabalho precisa ser feito, né? E aí entra bem essa questão agora desse mês, né? Mês de março, Exato. foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, esse empoderamento mesmo, essa autocompaixão, né? Essa gentileza consigo mesmo em relação. Tem até uma música, né? Da Kill Smith que fala disso, seja gentil com você. É justamente isso, para você resgatar. E a gente tem essa força feminina, tem algo ali que não é um dispositivo, né? Que vai trazer. E você falou uma coisa muito interessante, são essas mães, além, né, de olhar para essas filhas, a gente tem que olhar para essas mães também. Será que esse movimento, né, de empoderamento está vindo dessas mães ou não? Como é que está essa estrutura? Porque, pensa bem, uma garota de 18 anos, e a cada 10 anos você tem que estar aí passando por uma cirurgia, quiçá antes, se der algum problema, Sim. né? Então, realmente é algo que tem que ser revisto. A mulher, em relação a esse empoderamento, resgatar, né, Dana, essa força aí Sim. que existe, mas é um processo. Às vezes precisa de um profissional para poder ajudar. É muito interessante estar buscando, né, esse recurso a mais, sim. Acho que você pode ajudar muita gente com essa visão, Juju. Eu realmente acho. Meu amor, tem pergunta para nós aqui. Vamos fazer? Porque Vamos ver, olha aí. o Instagram não é tão legal, ele às vezes tomba nós depois de 1 hora. Então, eu quero fazer as perguntas e responder aqui. Deixa eu só ver o que a gente tem de pergunta lá no comecinho. Pera. Não, é mais para baixo. Pera aí, gente. Paciência comigo,
Que além de tudo eu preciso enxergar essas letras pequenininhas do Instagram. A, a Luciana Mello falou assim, meu Deus do céu. Lu, mas eu sei de quando foi o comentário dela. O meu Deus do céu foi quando falaram que só faziam poucos exames para o preparatório. Não se faz outros exames, gente. Não se faz. Não adianta você falar assim, olha, eu quero fazer toda uma pesquisa de saúde, um check-up, e depois eu vou decidir se eu vou colocar a prótese. Não, não é assim. Você vai fazer os preparatórios. Você pode estar coagulando bem, tá aí. É isso Básico. aí. É isso aí. Inclusive, teve uma diferença muito grande entre, eu falo, né, manejo de profissional para profissional, entre a primeira cirurgia e a segunda. Eu nunca tinha feito um eco para a primeira, né? E aí fui fazer o ecocardiograma, aí eu achei, a médica falou assim, você sabe que o silicone te impede de ver o coração? Eu falei, como assim? Impede de ver o coração. Ela tem que meio que dar uma, né? Um Eu falei, meu espremido no Deus do céu, silicone para poder acessar. enxergar. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é interessante também, quando se opta por tanto por implante quanto explante, ver quais são os exames, qual é o procedimento, qual é o recurso que você vai ter depois, porque, por exemplo, nessa segunda cirurgia do explante, eu fiquei 24 horas com uma máquina bombeando as pernas, simulando uma caminhada para impedir, né, uma Uma embolia, alguma trombose. coisa nesse sentido. Uhum. Uma trombose. Foi anestesia geral? Da primeira eu não tive nada disso, né? Então, assim, são coisas que tem que ter realmente informação para você saber exatamente como optar, o que fazer. Sim. E às vezes, até a gente precisa lembrar, dependendo de como é colocada a prótese, no caso, a sua foi posterior, né? Então, esteticamente, foi fácil de mexer, porque não tinha uma prótese ocupando, esticando a pele, nada disso. Quando põe na frente, também dá mais trabalho, a pele fica diferente, a textura da pele fica diferente, para você reestruturar de volta aquela mama, deixar ela bonitinha, dá trabalho para o médico. Nem sempre fica estruturado do jeito que querem, né? Que se deseja, que se sonha depois de novo. Uhum. Ó, a Lu Melo falou assim, não estou aqui para julgar, mas isso poderia ter sido evitado, entre aspas, se o pré-operatório tivesse sido perfeito, né? Talvez ela na época nem optasse por colocar a prótese naquele momento. A Ju, sim. Conhecendo minha cunhada, sim. Eu acho que talvez se ela notasse que a saúde dela não estava boa, eu acredito que ela optasse só pela mamoplastia. Mas eu não sei se todas as pessoas são assim. Eu tenho alguns Sim. pacientes que não se importariam. Realmente, elas só vão decidir a retirada depois de muito sofrimento de saúde mesmo, tá? Mas eu acredito que você sim, né, Ju? Sim, com Eu certeza. te conhecendo, eu acredito. Ainda mais que eu já tinha os meus filhos, Sim, tudo, então você fala, não é por aí. Se tivesse dado alguma coisa assim, acendesse aquela luzinha, eu falo, não. sim. A Yaya mandou um beijo, a Tiara. Beijo, tia. Beijo, saudades. A Juliana Vendramini mandando uma mãozinha para você. Beijo, beijo. Ah, a a Yara perguntou assim: coisa ruim, chupim. Esse remédio também ajuda no explante? O medicamento homeopático ajuda no explante, sim. Mas a gente precisa saber se é viável. Existem algumas situações que não é possível usar, porque se a pessoa tem mais de um implante, por exemplo, tem um implante de silicone, e aí tem implante dentário, tem implante, algum implante, Pino. algum pino, alguma coisa, eu não aconselho. A gente vai ter que olhar de outra forma. Talvez a gente mexer com um detox de silicone que precisa ser muito bem feito, muito bem preparado. Isso eu estou pensando aqui. Então, não é para todo mundo, não. E precisa se pesquisar. Não é só falar assim, eu tenho implante de silicone e eu quero ver se eu facilito com homeopatia. A gente precisa realmente saber quando fazer esse movimento. Uhum. Dentro da homeopatia eu tenho várias opções, mas eu preciso escolher qual que é o melhor para o paciente. No caso da Ju,
Tava muito fácil, ela só tinha o implante de silicone. Então, para mim, era muito fácil. Os sintomas dela já me mostravam algumas coisas e estava quase muito claro. Mas em alguns pacientes a gente tem muito mais sintomas do que a Ju apresentou, né? Uhum. A Ana Lúcia Casagrande perguntou: com o explante houve remissão do Hashimoto? Ainda a gente não fez exame, né, Ju? Não. Ainda a gente não fez exame. E, na verdade, eu falei para ela esperar pelo menos a gente fazer o detox de silicone para a gente poder testar. Na verdade, a gente vai testar antes para saber quanto que tá, né? Para saber depois se baixou, para ter controle. Mas não, a gente não tem essa análise agora. Ela estava se recuperando da cirurgia. Então, uma coisa de cada vez, a gente não precisa atropelar mais, né? A Michelle, sua irmã, perguntou o que melhorou após o explante, Beijo, Chuchu? mãe. Então, como eu já falei, né? Melhorou essa questão em relação à memória, percepção, autoestima também, né? Por tirar aquele corpo estranho de dentro de mim. E as dores diminuíram, assim, significativamente. Então, foi bem positivo. Eu acho que a tendência agora é muito recente, né? 2 meses. Então, aí a gente parte para um detox de silicone, aí a gente vai reestruturando, porque acredito eu que terão outros benefícios maiores. E ela é a próxima, viu, mano? Já tô convocando que ela é a próxima. Não, mas eu acho que vai ser ótimo mesmo. Eu realmente só vejo subindo e não mais descendo, como a gente estava. Na verdade, a gente estava segurando uma corda, né? Com você. A gente até conseguiu. Conseguiu bem. Sim. E é angustiante, né, Dani? Você ficar nessa situação de você faz tudo, você tem aquele movimento de fazer, de tentar, e aí você parece que bate numa porta assim que te bloqueia, que te trava. Eu acho que isso daí já. A porta tá escrito silicone, né, Juju? Já era. Ayara, o silicone é uma relação de amor e ódio. É uma relação de amor e ódio, eu concordo com a Ayara. Realmente é uma coisa que é um desejo muitas vezes, porque realmente na hora que colocado, a gente tem que dizer que quando bem feito, porque eu já vi silicone assim, né? Tem coisas muito ruins que acaba sendo pior do que estava, mas realmente tem situações que a mulher se empodera. Mas é sempre uma cirurgia, depende da mão do cirurgião, depende de um monte de coisa, né? E depende agora, a gente sabe agora, falando de saúde, depende muito também da saúde do paciente, como é que tá e como que ele vai lidar, como é que ele vai responder aquele silicone dentro do corpo, né? A Nana Lu Biscuit perguntou, Ju, e a parte visual do corpo, psicológica, como fica? Você está satisfeita visualmente? Sim, exatamente. Isso é uma coisa que conta também, né? Porque foi o que eu falei, você tem um novo real com o silicone, quando você tira, você vai ter o outro novo real, né? Tem um período de adaptação, mas eu fiquei muito satisfeita. A doutora Patrícia tem uma técnica fenomenal, essa reconstrução da mama, né? E no meu caso, ela recolocou e arrumou em relação à auréola, tudo. Nossa, assim, ficou tudo muito em sintonia. Muito e bom. eu gostei bastante, ficou realmente algo que eu olho no espelho, além de sentir a leveza de não ter mais o corpo estranho, foi bem assim satisfatório em relação à imagem, ao visual, né? Diminuiu, mas o benefício foi fantástico, ficou muito bom. E ficou mesmo, gente. Eu sou cunhada dela, eu vi. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Luca Dorim mandou essas duas lindas. Beijo. A Ju Vendramini lindas. A Paloma perguntou de novo sobre a diferença no Hashimoto. Ainda não dá. Você notou se parou de cair cabelo, Ju? Diminuiu? Queda? Diminuiu. Isso diminuiu, né? Em relação também a olheiras, eu tinha muito olheiras, assim, Verdade. fundas, sabe? Aquela coisa, o olhar assim,
preto, aquela coisa pesada, É. já deu uma suavizada também, E entendeu? Em e relação a isso. sudorese, Juju? Diminuiu. Nossa, isso é outra coisa que você tocou no assunto que eu estava esquecendo. Era eu sempre transpirei muito, né? E por não usar o antitranspirante, é algo mais natural que a gente usa aqui. Mas antes era impressionante, era uma coisa que me A Ju incomodava. reclamava comigo, Dani, é do detox? Dani, É, não é possível. O que que eu vou usar de alumínio, Dani? Ela falava assim pra mim, tá, gente? É verdade. sem contar o odor, né? O cheiro, era um cheiro estranho, né? Um cheiro mais assim forte. Reduziu bastante, tá bem mais tranquilo. Continuo transpirando, porque, né, eu preciso liberar as toxinas, né? Sim, sim. Mas tá bem tranquilo, bem tranquilo. Ô, Ju, e a síndrome fúngica, você notou diferença já? Sim, diminuiu Ah, bastante, bastante mesmo. Claro que a gente tem que fazer aí, né, cercar o tem, restante tem. aí, mas diminuiu Ah, que bom, bastante. que bom. Então, assim, Ah, e as dores? As dores diminuíram. O brain fog diminuiu bastante, que você já tinha falado, inclusive foi no dia da Sim, cirurgia, né? não, É, quando ela logo no chegou dia aqui seguinte. No quando ela dia chegou aqui em casa, ela falou seguinte. assim: Dani, eu tenho que te contar uma coisa. Quando eu acordei da cirurgia que passou a anestesia, ela falou assim pra mim mesmo, gente. Quando eu acordei da cirurgia e já tinha passado a anestesia, parecia que eu estava vendo o quarto mais iluminado, não foi isso que você falou? Que tava, É, as coisas ficaram mais claras. Parecia que eu não estava. Ela falou que tinha um peso, né? Era uma nuvem preta, uma né? Era... nuvem preta, é verdade, uma nuvem preta. É. Que isso, gente, é engraçado, mas é é uma reclamação muito normal das pessoas Recorrente. que têm autoimune, recorrente. Mas assim, não só a que tem silicone, mas as pessoas que têm autoimune, elas têm essa coisa do brain fog, né? Elas têm essa coisa de se sentirem mais fechadas, mais embotadas. Então a gente precisa pensar nisso. Quem sabe, né, Ju? A gente não fez exame para saber, mas a Maura Bortolotti. Tenho meu silicone há 19 anos. Por enquanto não sinto nada. Que ótimo, amor. Soube da doença do silicone há alguns meses. Agora estou com medo. Tem algum exame específico? Não, Maura. Ju, você pode, acho que, informar isso bem, mas depois eu completo. Pode falar. Não tem um exame específico, é mesmo uma avaliação do quadro clínico, né? Que você vai avaliando aí os sintomas, vai tirando aí, né? Faz exame, faz isso. No nosso caso, a gente usou vários recursos para antes do explante, né? Antes da Sim. decisão, Sim. mas não tem um exame de sangue que você faça, uma coisa específica, que você fala, esse é a síndrome de silicone. Não tem, né? Doença de silicone. Não tem. É mesmo. Só que o que acontece? Após a retirada, existe a remissão de alguns sintomas, né? A melhoria de outros, então existe aí uma ligação. A gente tem que levar isso em consideração, né? É. Mas não tem, não tem Espera esse que eu perdi o exame nome específico. dela. É Maura? Maura, acho que é Maura, né? Maura Bortolotti. Maura, lá no meu feed tem a descrição da síndrome ásia e da doença do silicone. Peraí, como é que é? Síndrome. Esqueci o nome. É síndrome do silicone. Vamos lá, desculpa, a doença do silicone. Então, tem as duas postagens lá para você ver se você tem esses sintomas. Como é que você faz? Não na verdade, você vai ver se você tem. Se você tem pelo menos 3 desses sintomas que apareceram depois da colocada do silicone, aí Vale. você tem que começar a analisar. Agora, meu amor, uma coisa que vocês precisam prestar atenção façam exames. Não aceitem só que, olha, seu hemograma tá bonzinho. Procurem se aprofundar no tratamento de vocês. Procurem médicos que realmente pesquisem na saúde de vocês. Ah, mas quem procura acha. Sim, quem procura acha e também pode se tratar. Porque o problema é quando a Exatamente. pessoa não quer encontrar, e aí quando chega lá na frente, Falou, tá tão doente, e resolver isso, conseguir
voltar, né? Todo esse processo, se tratar é muito desgastante. É desgastante financeiramente, é desgastante porque a gente acaba tendo pressa, quando a gente está muito doente, a gente quer melhorar muito rápido, né? Então, começa. Amores, voltei. Nada disso de Instagram tombar nós. Que isso? Que isso? Já voltei. Pode voltar, gente. Vou esperar vocês entrarem pra gente só continuar um pouquinho mais e terminar. Ah lá, eu avisei lá no começo, viu? Ó lá, que horror. Tá doido? Tá doido? Vamos voltar. Só esperando a Ju entrar e eu já chamo ela, tá? Olha só, gente. A gente está começando a incomodar. Quando... Antigamente as lives não caíam. Olha só, bom saber. Juju, volta logo, amor. Deixa eu ver se ela já entrou. Acho que não. A Ju voltou, já vou chamar. É isso. Ju, olha que coisa linda! O Instagram, a gente está incomodando. O Instagram tombou nós. Vamos lá. Eu salvei, eu consegui salvar, viu, meus amores? Antes de entrar, eu salvei a live anterior. Pelo amor de Deus, né? Então a gente vai ter que fazer tudo de novo, Juju. Então, assim, amores, a gente vai terminar, não vou também estender muito, a gente não vai ficar até 10 horas da noite falando sobre silicone, mas eu quero que vocês tenham essa consciência de realmente de se cuidarem, de realmente começarem a olhar para o corpo e ouvirem o próprio corpo, ouvirem tudo que ele mostra, observem-se, né? Observem-se. Me veio uma coisa aqui na cabeça que eu gosto de falar, eu gosto de abrir para todo mundo. Quando a gente está muito descontente com o nosso físico, é impossível a gente não estar descontente com alguma coisa. O ser humano é insatisfeito por natureza, né? E isso é uma das coisas que o faz se mexer. Mas quando a gente está muito insatisfeito com alguma coisa, a gente realmente precisa olhar para a parte psicológica disso. Sim. Né? A gente precisa realmente olhar o que isso está nos mostrando. Procure um psicólogo, procure alguém que saiba que está para ler isso em você, para conseguir te ajudar a entender, a chegar a uma conclusão. Porque às vezes não é um silicone que vai te trazer essa felicidade. Não é algum tratamento estético mais, né? Invasivo. Mais invasivo. É alguma outra coisa que você precisa fazer. Então, pensem nisso, pensem no alto amor, pensem também nessa eterna insatisfação, se não tem alguma outra coisa para ser olhada. Eu falo de experiência própria, eu tenho as minhas sombras, todo mundo tem as suas sombras. Então, e quanto mais eu olho para elas, quanto mais eu consigo conviver com elas, as coisas vão ficando mais leves para mim. Eu tenho meus dias de... né? Mas eu quero... É uma coisa que veio na minha cabeça e eu acho que vale a pena a gente dividir isso, né, Chuchu? Com certeza. Essa questão da leveza, você falou, é essencial, né? Essa busca de realmente um olhar carinhoso, amoroso em relação a você mesma, né? E se de tudo partir para realmente algo, né, nesse sentido, mas que tenha consciência, né? Que quais são os danos, qual bônus, qual ônus, como é que pode organizar. Mas antes disso, realmente, voltar esse olhar para você internamente, porque são procedimentos invasivos, tem anestesias, né? Tem situações assim arriscadas, então vale muito a pena esse repensar, né? E uma escolha consciente, né, Duda? Sim. Diante da... Ô, Chu, quem é a Juliana? Quem era a Juliana antes do silicone e quem é a Ju agora, depois do silicone? Do silicone, não a retirada, mas antes e depois do silicone. A gente não combinou isso, gente. Não. Eu peguei ela de surpresa. Mas era o que então, eu a Juliana, mesmo.
A Juliana, eu vou te ser sincera, a Juliana com o silicone era uma Juliana meio que a sensação de fechada, de trancada, né? De refém daquela situação ali que já estava incomodando, numa situação angustiante e que precisava desabrochar. É como se estivesse num casulo, a borboleta, não é? Vamos usar o arquétipo da borboleta. A borboleta que está ali num casulo, mas ela está ali com suas angústias, com seus medos, com suas fantasias e precisa transformar, e precisa sair. E a retirada, junto com o silicone, saída do silicone, realmente a borboleta saiu, desabrochou. Hoje eu consigo ter mais percepção, eu consigo querer investir em buscar profissionais para poder ampliar meu horizonte, porque eu tinha a sensação de que eu estava tão limitada, palavra essa, limitada, que eu não tinha ânimo de falar, eu vou fazer um curso diferenciado. Não, eu não tinha, eu não queria, porque a sensação é que eu ia gastar e eu não ia absorver. Agora não, agora eu consigo investir, buscar outras informações, ampliar esse horizonte e saber que dá para fazer a diferença agora para outras pessoas dentro da minha profissão, né? E tudo mais. Então, foi realmente um desabrochar nesse sentido, né? Saiu o silicone e saiu uma série de situação que me limitava em relação A Yara perguntou se você era mal-humorada quando você estava com silicone. extremamente, extremamente, extremamente E olha, mal-humorada. que a Ju sempre é muito simpática, sempre, sempre, sempre. Mas ela era virava uma e mexia, a gente se inquietação, falava, estava ela se falava assim, era, né? Era uma coisa mais difícil. claro, assim como toda mulher tem seus momentos, né? Mas eu sentia que eu era mais, né? Aquela coisa mais. Reativa. Exatamente. Ô, Ju, Reativa. você acha que você. Agora, o abraçar a dor, né? O abraçar o que não foi bom e o que te trouxe isso. Você acha que sem o silicone você teria essa visão que você tem hoje? Eu não sei, eu acho que não. Não sei, foi uma escolha, né, que eu fiz realmente e que e hoje eu olho e falo que bom que eu pude reverter essa escolha e aprender com essa escolha, né? Porque tem muitas mulheres que não chegam a ter essa chance. Inclusive nas comunidades do explante, isso é muito falado. Tem mulheres que estavam aí prestes para fazer o explante e aconteceu uma situação que acabou que não teve oportunidade. Então, é questão de aprendizagem também, né, em relação a isso. Que bom que eu pude, e eu tô aqui hoje para contar a minha história, porque realmente eu tinha muito medo. Um dia antes, né, da cirurgia lá, a gente saiu para comer junto, tal, e todo mundo conversando, tal, e aquele medo. Falei, gente, será que eu vou vivenciar isso de novo? Eu sabia que ia dar certo, mas eu tinha um medo. Falei, será que eu vou estar em família de novo? E graças a Deus eu tô aí hoje, podendo compartilhar a história e realmente foi algo que fez crescer demais. Agradeço, viu, amor? Eu que agradeço, amor. Gente, a gente fala assim o dia inteiro com a gente, né? Amor pra lá, amor pra cá, é chu pra cá, é dam pra cá. É assim. Ju, eu só tenho a agradecer por você compartilhar a sua experiência. Você abriu. Ó, gente, eu tô falando sério, a Ju abriu toda a história. Não tem floreio, não tem. A gente tinha combinado que a gente ia contar realmente o que tinha acontecido. É claro, na situação da Ju, a estrutura fez toda a diferença. Mas nem todo mundo tem estrutura, nem todo mundo tem suplementação, nem todo mundo tem homeopatia nas costas. Não, então a gente vai falar, sim, prestem atenção antes de tomar a decisão. Sim, atentem-se antes de tomar a decisão. Sim, não assinem o papel antes dos seus filhos, da sua filha, na verdade, entender todos os riscos, porque é o corpo dela, mas as consequências também serão no corpo dela. Então a gente precisa incentivar isso. Ô Ju, só pediram uma informação que eu acho que vai ser interessante. Quais comunidades você buscou informações? A Yane Carolina está perguntando, eu acho que vale a pena. Tem uma que chama Explante de Silicone, tem Instagram e Facebook também.
você pede autorização para entrar, né? É bem legal. Tem perigos de silicone também. Então, é só... Essas foram que eu... Inclusive, o explante de silicone foi que eu achei a indicação da médica. Aí você entra em Facebook, aí você entra numa comunidade fechada, e aí lá tem várias informações, as explantadas colocam as suas experiências, o que acontece antes, durante, depois. É bem interessante mesmo, né? É bem interessante entrar nessas comunidades para poder absorver o melhor possível ali. Inclusive, teve uma amiga que me procurou, você colocou silicone, eu queria indicação. Falou, eu coloquei, tô tirando. Aí eles regalam o olho e falam, como assim tá tirando? Eu não tô te convencendo a não colocar. Busque informação. Vá atrás antes de você tomar essa decisão. E aí vai, eu sei que acho que até hoje ela não mexeu, ainda está buscando informação, amadurecendo a ideia, tendo a consciência de uma escolha madura, sensata, diante daquilo que você quer. É basicamente isso, ter a noção e firmeza para tomar a decisão do retirar-se caso for necessário, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais pega mesmo, o medo também de retirar. Meu amor, amo você. Obrigada. Amo você, beijo. Beijo, meu afilhado, meu cunhado. Mesmo estragando, tombando nós, a gente volta. Vai ficar salva a live, gente. Compartilhem com quem vocês acham, que vai usar dessa live, que vai aproveitar dessa live. De novo, nossa intenção não é causar bagunça. Nossa intenção é realmente informar vocês, ajudar vocês, que vocês têm opção, que tem que ser olhado. Temos opção sim de tratamento, mas que vocês atentem-se aos seus corpos, que vocês tenham consciência corporal, que vocês façam tudo antes de usarem recursos que possam ser realmente de risco. A ideia é que vocês vivam mais e melhor. E quem passou a experiência, quem sofreu prejuízos de algumas coisas que são comuns, ajuda aqui, eu divido muito. É isso, a gente quer que vocês realmente tenham informação para que vocês possam tomar a melhor decisão. A vida de vocês, a opção sempre é de vocês, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente precisa compartilhar. Informação boa é informação compartilhada, não informação guardada, né? É isso aí. Beijo. Isso. Meu amor, amo vocês. Beijo pro resto da minha família. Fiquem bem. Pode deixar também. Tchau. Beijo. Tchau.